Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente a sugestão do tema, assunto ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode encaminhar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você quer ampliar o seu conhecimento, quer saber mais sobre algum tema? Mande a sugestão, será um grande prazer a nossa produção ir atrás e colocar aqui ao meu lado aquilo que você quer ver em nosso programa. Desde já eu agradeço a sua audiência e a sua participação aqui no Personalidade Mais. Hoje nós vamos falar de esportes. Esporte de contato, você já ouviu falar disso? Não conhece? E de jiu-jitsu? Ah, jiu-jitsu todo mundo sabe, né? Vem se tornando cada vez mais popular no Brasil. Esporte que ganhou dimensões, ganhou os televisores, os noticiários. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o Sensei Sadal, que é um dos grandes nomes do jiu-jitsu. Sensei, muito obrigado por esta oportunidade de poder falar deste esporte que, me corrija se eu estiver errado, há 20 anos atrás não era tão conhecido, tão popular, e agora se tornou um esporte muito mais conhecido. É isso mesmo? Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Sou professor de judô e de jiu-jitsu, né? Faço os dois. Você começou com o judô? Eu comecei com jiu-jitsu, na realidade. Meu primeiro diploma é de 1962, né? Eu recebi a primeira faixa aos 12 anos. Eu treinava numa academia que pertencia à Associação de Jiu-Jitsu e Judô Irmãos Ono. Aonde era isso? Na ARCA, Associação Recreativa Cultural Antártica, na Rua da Moca, com o professor Oswaldo Haniuda. Ele estava na Associação de Judô Ono, mas era formado pelo professor Ogawa. O professor Ogawa veio do Japão, mestre de jiu-jitsu. Isso que eu ia te perguntar. A origem do jiu-jitsu é um esporte oriental. As suas origens é do Japão mesmo. Bom, a maior parte dos historiadores e o que a gente tem em termos de documento dá o jiu-jitsu como origem japonesa. Japonesa. E o nome jiu-jitsu quer dizer arte suave. Quer dizer, as pessoas, eu mesmo confesso ter uma impressão de que é um esporte muito duro, agressivo, não é isso? Eu já vi combates de jiu-jitsu, eu gosto de lutas, artes marciais, tanto que o meu filho faz judô, tá certo? Eu admiro muito, eu acho que ajuda não apenas na questão física, mas principalmente psicológica, de doutrina, de educar, o esporte é uma grande porta para isso. Mas o jiu-jitsu tem aquela coisa, até porque você pega muito atleta, a orelha fica um pouco machucada, não é um esporte duro? Tudo depende. Se você assiste competição, simplesmente, você vai ver um querendo ganhar do outro. E na hora do ganhar, ele vai com tudo para cima, né? Quando você assiste duas pessoas que sabem fazer bem, treinando, ali você entende por que da arte suave. Você vê numa sutileza um movimento que envolveu o outro, não houve agressão. E a pessoa chega no estrangulamento, ou chega numa chave de braço, ou faz um arremesso, né? Aí você percebe a técnica, o envolvimento bonito, porque o treinamento é um estudo daquilo que você quer vir a fazer numa competição, entendeu? Por isso tem nomes diferentes. Em japonês, shiai, né? Que é a competição. E o treinamento livre chama-se randori. O que quer dizer? Treinamento livre. Treinamento livre. É bem diferente, são coisas diferentes. Por que alguns atletas, é uma curiosidade aqui, eu tenho certeza que a minha curiosidade é do nosso telespectador, ficam com as orelhas muito inchadas e aquilo não desincha depois, ele fica quase com uma deformidade. E o senhor, 65 anos, a tua orelha, eu estou aqui vendo, está em perfeito estado. O que muda? É o jeito de treinar? É um excesso de exposição desnecessário? Ou não? Tem atletas que têm essa deformidade e tem outros que não adquirem a mesma. Bom, primeiro que precisa tomar muita pancada nessa região para acontecer um derrame. Aquilo é um derrame. Aquilo é um derrame. E tem jeito de puncionar, aquilo tirar. Então, os atletas gostam de ficar daquele jeito? Não, é que tem gente que, em vez de proteger depois do derrame, continua treinando e batendo, aquilo vai ficar grosso. Fica daquele jeito. Mas a minha, como você vê, eu não tenho. Primeiro, eu tenho as orelhas muito moles, né? Tá. E segundo, que era meio difícil pôr a mão aqui, não era fácil, sabe? Muito boa resposta.
O senhor formou centenas de faixas pretas ao longo de todo o exercício como professor, como mestre. Aliás, ainda está em atividade. Eu me aposentei. Agora eu dou palestras, eu viajo. Não treino direto? Às vezes eu vou e dou treino também, né? Mostro e faço. E eu, ao contrário de meus parceiros, eu não separo o jiu-jitsu do judô. Porque o judô é filho do jiu-jitsu. Os golpes que você vê no judô, com exceção de 3, todos já existiam no jiu-jitsu. E o judô, o começo do judô, era um estilo de jiu-jitsu, certo? E depois acabou criando vida própria. Mas eu não separo. Eu ensino em pé e no chão. Que o jiu-jitsu é assim também, originariamente. Eu tenho a impressão que o jiu-jitsu não é muito mais um combate que se faz no chão? Originariamente não. Originariamente não. Tanto é que você vai assistir um campeonato de jiu-jitsu, ainda tem isso, começa em pé. Aí já descem rapidamente pro chão. Exatamente. Mas originariamente não. Ela arremessava e depois ia para o trabalho de chão. Aí eu tenho que entrar numa polêmica e fique muito à vontade para fazer o elogio ou a crítica. Hoje entrou o UFC, que se tornou popular, na minha opinião acabou pegando a mídia que tinha o boxe. Eu sempre assistia boxe, desde as épocas de Mike Tyson. Aqui brasileiros se tornaram nomes renomados do boxe. Tivemos o Maguila, tivemos o Eder Joffre, e o UFC veio, que na verdade o UFC é uma logomarca de quem promove o evento. Mas qual é a tua impressão? Muitos gostam, não é à toa que levam multidões às arenas onde é realizado. Você tem um canal hoje quase que exclusivo, que é um canal que faz a exibição, porém muitos criticam que é uma luta que não educa, que é um combate que não educa. Aliás, quem luta não briga, inclusive é um slogan que eles utilizam. O senhor é um profissional, é um mestre, não é à toa que tem o mérito de ser um sensei. Qual é a tua opinião sobre esta modalidade? Porque a crítica vem que é muito agressivo, as pessoas se machucam muito, e é quase que uma rinha entre dois seres humanos. E muitos não, é um esporte como os outros, tem risco como os outros e é apenas um esporte. Qual a sua opinião? Que é o MMA, né? O UFC é a logomarca, mas a modalidade é o MMA. Sensei Sadal, o que ele fala sobre isso? Eu fico muito preocupado. Por quê? No judô e no jiu-jitsu, você executa uma chave, a pessoa tem a chance de bater e você larga. Você está no estrangulamento, bater, ou então ele desmaia, aí não tem problema, né? O juiz para, ou no treinamento você Depois para. eu quero falar sobre esse desmaio, Tudo bem. Sou curioso, mas vamos... E daí? E lá, eu já assisti algumas vezes, a pessoa está caída, sangrando, e o outro está batendo na cabeça, né? Principalmente na cabeça. Exato, é um negócio de um impacto violento. Então, eu fico muito preocupado porque eu cresci e vivi aprendendo o seguinte: a pessoa que pratica um esporte de luta tem que se melhorar sempre. Tem que ser uma pessoa sempre melhor. Tem que ser uma pessoa educada. Eu tenho que me preocupar com o bem-estar do outro que está treinando comigo, né? E lá eu não vejo isso. Então eu não gosto de criticar, porque tudo são experiências na vida, né? Vamos ver onde leva isso. Já morreu alguém? Já. Já morreu, sim. Tem muitas pessoas aleijadas? Tem. Mas também tem no futebol, também tem no basquete. Agora, eu espero que essas pessoas que estão aprendendo esse esporte, lembre-se que dentro daquele ringue são dois seres humanos e que um saiba entender isso. Nós não somos mais animais. O tempo do homem das cavernas passou. O tempo do samurai acabou. O tempo daquele cavaleiro de armadura na Europa acabou também. Tanto que mudaram. Antigamente eles chamavam a modalidade de vale tudo, né? O vale tudo acabou sendo substituído. Justamente. E me corrija se eu estiver errado. Os Gracie que introduziram no Brasil... Eles começaram a fazer isso lá nos Estados Unidos. E depois trouxeram para o Brasil. E depois trouxeram para cá, os irmãos Gracie, os mestres Gracie. Os mestres Gracie. São mestres de jiu-jitsu, executantes maravilhosos, viu? E eu tive a...
E eles utilizavam no combate praticamente só o jiu-jitsu, né? Eu Só. estava vendo um documentário... Só. E eu tive o Muito prazer... pouco de boxe e muay thai, era praticamente só... ele usava jiu-jitsu. O primeiro deles só fez jiu-jitsu. Me corrija se eu estiver errado, um deles desafiou na época o Mike Tyson. Eu não lembro disso. Eu tenho alguma passagem que... Lembro. Mas eu tive o prazer de conhecer o mestre, o professor Hélio Gracie. Foi um dos mais antigos, né? Do estilo dele, né, o jiu-jitsu brasileiro, ele que é o criador do estilo dele, e uma pessoa sempre foi educado com a gente, sempre eu fui ao Rio treinar e tive esse prazer de ouvi-lo e vê-lo também, né? É uma pessoa maravilhosa. Agora, eu fico preocupado com o pessoal que ouve na fonte e não entende. E não consegue levar aquilo para frente como deveria. Hoje o senhor não dá mais o treinamento direto, palestrante e tal. Sim. Mas quando um aluno te procura, na época, te procurando, buscando que queria ser um lutador de MMA, você treinava? Não. Não treinava? Não. Eu explicava, você quer aprender a minha arte como eu penso e como eu faço? Não está na minha cultura treinar um atleta para isso. Não. Eu prefiro... Porque, no fundo, a gente tem responsabilidade. Eu não combinei isso com o Seisei antes do programa, não. Estou perguntando espontâneo aqui. Aliás, quem me conhece sabe que eu não combino a entrevista antes. Até às vezes posso não agradar, mas eu acho que a transparência do programa é com isso. Então, o senhor separa muito bem o jiu-jitsu do MMA, que é uma luta mais forte. E o judô também. O professor tem responsabilidade sobre como o aluno vai agir fora da academia. E não se restringe à academia. O nosso primeiro passo para você ter uma base, da onde veio o jiu-jitsu? Os samurais treinavam jiu-jitsu. Como eram os samurais? Nós não recebemos isso. Nós só aprendemos o fim do período do samurai, onde ele era um guerreiro que fazia e tal. Ninguém fala que ele estudava religião, ele estudava poesia, ele estudava pintura, ele estudava caligrafia, cerimônia do chá, estudava ikebana. Por quê? Por que isso? Porque os mestres antigos perceberam, a pessoa que vai lutar tem que ter valores, ela tem que ter um olhar crítico, ela tem que saber outras coisas. Não pode simplesmente criar alguém para ser um bicho. Não é para treinar alguém para se tornar agressivo, violento e superior sobre o aspecto físico em relação ao próximo. Quando nós não temos um quadro negro aqui, a primeira letra do guerreiro em japonês é Bushi. Quando você pega o Bu, que é o mesmo de Budô, de Budokan, de Bushido, esse Bu, ele é composto por duas letras. A letra de cima é violência. E a letra de baixo é pare. Pare com a violência. Essas letras que os japoneses usam, como essa aqui, ó, esse aqui é um Bu. Elas têm origem chinesa. Os japoneses pegaram para eles, os kanjis. O chinês lê a mesma letra e fala assim, aprender a lutar para não lutar. Interessante. E o gozado é que, infelizmente, essa parte não foi assimilada. E aí acaba desencadeando desencadeando esse monte de coisa. Curiosidade, ao longo aqui da sua fala, e é um negócio que eu tenho bastante dúvida, não deixa sequela quando você apaga um atleta? Que no estrangulamento você apaga ele, é um negócio que até assusta. Assusta. O sujeito está lá, apaga, ele tem é um desmaio. É um desmaio. Isso foi a falta da circulação para a região cerebral. Tem 3 formas de estrangulamento. Eu não lembro os nomes científicos. Tá. Breca o oxigênio. Tá. O segundo, breca o estímulo nervoso. E o quarto, breca o sangue. Né? Mas de todo jeito, quando você apaga alguém, a pessoa que apagou, ela fica às vezes 5 segundos só. E o gozado, a gente sonha. Parece que você ficou 1 hora ali e quem está do lado fala, não, já acordou. E tem algum estudo médico se isso não deixa alguma lesão? Se houver, vamos supor, a pessoa não sabe dar aula, não está preparada para dar aula e apaga 1, 2, 3, 4, 5 vezes, aquilo vai matando neurônios no cérebro, né? E essa pessoa, se isso for constante, com a idade ela pode vir a ter problemas sérios. E é fácil estrangular uma pessoa? Estrangular sob o aspecto de apagar ela? Quando você sabe, é fácil.
e não há violência, é gozado. A pessoa que pega bem, há um tempo atrás, estavam 2 alunos meus treinando. Qual é o nome do golpe que se dá? A gravata, não é? Não, aquilo chama-se Hadaka Jime, estrangulamento sem roupa. Pega assim e estrangula. Né? Aqui no Brasil, a turma fala mata-leão. Mata-leão, é isso. Ou é assim ou assim. Né? Mas o nome original no jiu-jitsu é Hadaka Jime. E estava lutando um aluno meu, Alexandre, com outro aluno que tem o apelido de Smurf. E o Alexandre muito forte e o Smurf muito menino, magrinho. E o Alexandre, o Smurf encaixou o estrangulamento nele, ele falou, vou segurar. E só falou. Já tinha. E daqui a pouco, puf. Mas o que aconteceu? Você desmaiou, Alexandre? Não é possível? Desmaiou. Vai que é técnica e não força, né? É a forma de... Quando você percebe alguém no estrangulamento fazendo muita força, ele não domina a técnica ainda. Não precisa da força, é técnica. Não. Quando você encaixou, tem que saber fazer. Não tem risco de você ceifar a vida de uma pessoa com um estrangulamento? Veja bem, se você mantiver aquela pressão, após ele ter desmaiado... Que é por isso que tem o juiz, então, que é para ter... E na luta, no treinamento, é obrigação do professor perceber, né? Tá. E toda vez que você percebe, para. Imediatamente. Solta. O primeiro sintoma, quando você está num estrangulamento, você percebe a ponta do pé da pessoa começa a tremer. Então, quem tem vivência vai levar a pagar. Sensei, eu vou te pedir licença, mas eu vou deixar um desafio. No intervalo agora, nós vamos consultar alguém aqui da produção, ou o aluno que trouxe aqui o Sensei Sadal, para ver se ele topa fazer aqui no ar, a gente fazer uma sessão aqui. Brincadeira à parte, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Próximo bloco você continua com essa entrevista com o mestre Sensei Sadal. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe, no dia de hoje, o mestre em Educação Física, o Sensei Sadal Fleming Muleiro. Aliás, eu tenho que tirar essa dúvida. O senhor é brasileiro. E da onde veio esse nome de Sadal? O teu pai lá atrás já sabia que você ia ser Sensei de Jiu-Jitsu e Judô e falou assim, esse menino aqui tem tudo para ter a característica da oriental na sua formação. Por que Sadal? Sadal é nome de japonês? É nome japonês. O senhor não parece ser mestiço, nada? Nem um pouco. Pois é. Da onde veio o Sadal? Meu pai, filho de espanhóis, nascido aqui no interior do estado de São Paulo, trabalhava na roça, tocava roça de café. E do lado tinha uma família que também trabalhava na roça, a família de japoneses. E ele admirava a educação, o respeito, a dedicação ao trabalho que eles tinham. E ele tinha aquela grande admiração. E mais tarde, ele já jovem, lendo um romance sobre a guerra, onde tinha um capitão chamado Sadal, que não deixava morrer os sentimentos dele, apesar da guerra. E quando eu nasci, ele me pôs esse nome, e esse nome dirigiu a minha vida. Eu me orgulho de ter esse nome, e até me emociono, porque meu pai morreu, e os japoneses me arrumaram bolsa de estudo, e a minha vida, fazem 53 anos que eu comecei a treinar, e 43 anos que eu comecei a ensinar. E esse nome dirigiu a minha vida e só me deu felicidade. Muito bom, bacana. É muito interessante, porque quando eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem na Assembleia Legislativa, por todo o histórico, pela dedicação, pelo quanto o senhor acrescentou na modalidade do jiu-jitsu e do judô no Brasil. E a primeira impressão, eu imaginava que fosse chegar aquele japonês do bigodinho fino, sabe? Típico mestre japonês. Aí eu falei, pô, puta brasileiro, fortão, grandão. E daí a curiosidade. Com quantos anos pode começar a treinar o jiu-jitsu uma criança? Tanto o jiu-jitsu, o judô, como outros esportes de movimentos construídos, o ideal seria que a criança começasse 10 anos em diante. Que antes ela fizesse coisas mais naturais, movimentos naturais, nadar, correr, jogar um futebolzinho, brincar, que aí vai desenvolvendo coordenação, equilíbrio, e quando ela entrasse num esporte com movimentos construídos como o nosso,
ela aprenderia com muito mais facilidade e executaria com muito mais Você facilidade. vê algum risco antes dos 10 anos? Não é que tem risco, né? Eu vou contar um caso de um amigo. Eu tenho um amigo que cedo, muito cedo, ele começou a treinar tênis de mesa. Ele chegou a campeão paulista e brasileiro e sul-americano no tênis de mesa. Mas ele só fez tênis de mesa, desde os 5 anos. Muito bem. Fomos fazer faculdade de educação física aqui em São Caetano. E ele tinha um problema sério na aula de ginástica. Por quê? Ele não conseguia aprender a marchar. Ele marchava assim. Porque ele ficou com o movimento... Ele não tinha coordenação geral, motora. Ele tinha específica do tênis. Então ele poderia ter ido muito mais longe no tênis se ele começasse a praticar já com uma coordenação melhor. Mas ele só fez aquilo. O senhor recomenda que um atleta tenha mais de uma modalidade, participe de mais de uma modalidade física? Quando criança, o ideal é que ele faça tudo. Jogue bola, natação, pedale. Dos 5 aos 10, 11 anos, que ele faça tudo. E depois ele faça a opção dele. Se ele tiver talento competitivo, porque o talento nasce da dom, competição, né? ele vai ser um grande competidor. Porque ele vai entrar na modalidade com a coordenação motora absurda e tudo que ele vê, ele consegue fazer. Vai dominar com facilidade. Se ele não tiver o talento, pelo menos ele vai se tornar um grande executante do esporte. O senhor está de faixa preta. Sim. Quantos anos, em média, um aluno de judô ou jiu-jitsu consegue buscar, é lógico, com dedicação a uma faixa preta? Aliás, começa com que faixa até chegar na preta? Começa com branca, né? E conforme o estilo é diferente. No judô, no meu tempo, era branca, vermelha, verde, roxa, marrom e preta. Hoje 6 faixas. Hoje tem cinza, azul, amarela, laranja, né? E no jiu-jitsu também tem. Mas o adulto é branca, roxa e marrom, não é, Watanabe? E depois branca, azul, roxa e marrom no jiu-jitsu. O grande problema é que o pessoal fica preocupado com que o aluno simplesmente ganhe. Teve uma época que eu falava, os professores querem que o aluno pule na parede e grude, aí ele é marrom. Aí se ele começar a flutuar, ele é preta. Mas nós vamos à nossa origem, lá atrás. Eu fui ao Japão estudar e lá um moleque de 14 anos chega preta. 14 anos? Eles dão o nome na primeira faixa preta, Shodan. Eles não falam que é primeiro. É primeiro, mas eles não falam. Esse Sho é início da graduação. Antes de preta, para eles, não é nada. Você não é nada. Aí você passa a preta. Ali eles começam a apertar. O mestre tem uma faixa acima da preta? O senhor poderia usar uma faixa acima da preta? Eu uso em ocasiões especiais, porque no Japão não se usa com uma turma. Qualquer coisa põe a faixa branca e vermelha, né? Lá só se coloca em ocasiões especiais. No dia a dia, o professor usa a faixa preta. E numa ocasião especial... Aí ele põe a faixa dele, a branca e vermelha. É como militar que usa um traje... É um traje de gala. Um traje de gala. Esse é o costume lá. A faixa vermelha e branca é a faixa de gala para o mestre. 6º grau, 7º grau e 8º grau no judô, branca e vermelha. No jiu-jitsu, 6º grau, 7º grau, vermelha e preta. E 8º grau é branca e vermelha também. E 9º grau, tanto no judô como no jiu-jitsu, é só vermelha. De branca a marrom, a gente costuma falar, mais comum é falar dangai, né? O nome antigo, tradicional, é mudancha. Não tem grau. Quando vai de primeira faixa preta a 5º grau, yudansha. A tradução fica meio esquisita, tem mais valor. E quando vai 6º, 7º, que a faixa fica coral, kodansha, alta graduação. Por que o kimono do jiu-jitsu é branco? Por que eu estou perguntando isso? Porque do judô eu vi uma competição olímpica azul. Não, eles usam o azul, é branco também. Ah, é? Só no dia de competição que é o azul? O normal. Tá. A origem do judô e do jiu-jitsu, o jiu-jitsu treinava com essa roupa e com uma calça preta, chamada hakama, que hoje é usado no aikido, se usava no jiu-jitsu também. Perto de 1890, 1900, foi tirada essa calça, ficou só assim.
né? E ficou. E há pouco tempo atrás, no jiu-jitsu, criaram-se diversas cores, né? Mas a tradicional é essa. E no judô, a questão de uns 10 anos atrás, 15, colocou-se o azul por causa da televisão. A pessoa vê bem quem é que está ganhando. A imagem é melhor no azul? É melhor, você percebe quem é que levou vantagem. Porque originariamente eram dois pretas. Um punha uma faixa branca em cima e o outro uma faixa vermelha em cima da sua faixa. Então, na televisão não dava para quem ganhou, quem jogou. Foi o branco? Foi para quem que ele deu o ponto? Né? Por que o jiu-jitsu ainda não é considerado um esporte olímpico? Eu estou pedindo a comparação porque o judô é o esporte olímpico. E eu percebi ao longo da entrevista uma similaridade. Você associa muito o jiu-jitsu ao judô, até porque o senhor aqui já nos colocou que o judô nasceu do jiu-jitsu. O judô nasceu do jiu-jitsu. O judô virou esporte olímpico, o jiu-jitsu não. Aonde tem preconceito? Por quê? Meus queridos colegas, eu fico triste porque eu acho que devia ser esporte olímpico. Há algum tempo atrás, entrou como esporte convidado nos Jogos Regionais, né? Que eu pedi, e outros professores também, para que participasse dos Jogos Abertos, que é um campeonato do estado de São Paulo todo, muito grande. Entre cidades, famoso. E eu quero, minha origem, eu quero que participe. Mas no primeiro campeonato como convidado, já teve uma briga tremenda entre lutadores, árbitros. Briga física mesmo, agressão? Briga física. Puta, que chato. Aí, o que aconteceu? A secretaria não convidou mais. Ficou chato, ficou feio, né? Mas o senhor acha que um problema, quando você fala de um esporte olímpico, tem que ter um reconhecimento pelas confederações? Sim. Tem no no mundo não inteiro. É uma questão que se trata apenas de um estado e de um país. Faltou empenho para transformar o jiu-jitsu em esporte olímpico? Primeiro, nós precisamos nos colocar como merecedores de participar. Eu falo, e o jiu-jitsu é a luta mais completa que já nasceu. E era super disciplinado, um respeito exagerado até, né? E, infelizmente, partiu somente para o lado esportivo. E com esses exemplos de briga, invasão de área, acontece no judô também, mas é pouco. Agora, no jiu-jitsu, como é que vai se convidar para fazer parte? Se primeiro nós não conseguimos conviver bem. Se o jiu-jitsu participasse dos Jogos Regionais e dos Jogos Abertos, o campo de trabalho seria muito maior, emprego para muitos técnicos, muitas equipes, ia ser uma beleza. Eu quero levar o meu filho para fazer jiu-jitsu. Qual característica que eu busco de um bom professor? Tem que ser um formador. Ele vai exigir que o seu filho vá bem na escola, ele vai exigir que o seu filho lhe respeite e a sua esposa, ele vai querer saber a nota do seu filho para ver se pode promover ele de faixa. Se não houver isso, se você vai na academia, o nível das palavras é lá embaixo, é melhor não pôr seu filho lá. Quer dizer, a escolha não se dá apenas pela característica física ou pelas medalhas, pelos troféus que foi adquirido por esse professor, e sim por aquilo que ele pode colaborar na formação do teu filho como um todo e não apenas físico. Justamente. Interessante essa avaliação, quer dizer, o conteúdo não se restringe à aplicação da aula prática do jiu-jitsu, e sim na formação do aluno. Eu me orgulho dos meus alunos, né? Tenho alunos que se destacaram em competição, tanto no judô como no jiu-jitsu. Mas eu posso dizer com maior orgulho ainda, um é engenheiro na fábrica da GM, o outro é professor, o outro é advogado, o outro é médico, porque eu brigo com os meus alunos. Vocês têm que ter um diploma, vocês têm que ter cultura, não basta lutar. Se eu não tiver uma pessoa boa ali dentro daquela roupa, eu como professor falhei. São valores que você tem que agregar. E eu passo e brigo com eles por isso. Deficiente físico, é possível treinar jiu-jitsu? Ou judô? Depende da deficiência dele. Eu queria falar para os meus amigos, tomar um cuidado especial com as pessoas que têm síndrome de Down. Por quê? Isso não se ensina nas federações e não se ensina na escola de educação física também, que eu sou professor de educação física. Alguns têm uma redução aqui na nuca,
que se ele fizer uma cambalhota, ele pode quebrar a coluna e morrer. Então, quando aparecer uma criança com síndrome de Down, peça para os pais, vá a um ortopedista e vê se esse menino tem essa redução ou não. Antes de iniciar a atividade física. Antes de começar. Um deficiente visual é possível? Sim. O Tenório, que foi 4 vezes campeão olímpico de judô, ele foi, uma época eu dei aula para ele, né? E ele treina com as pessoas que enxergam normalmente e se destaca, mesmo no meio daqueles que enxergam. Ele não enxerga nada. Tudo depende do nível da deficiência e aonde ela atingiu. Tem uma menina que o Watanabe gosta de ver ela lutar, ela é faixa preta de judô e de jiu-jitsu, já se classificou em Olimpíada, tudo aqui em São Bernardo. E qual a deficiência dela? Ela, de um olho, ela é completamente cega, do outro ela enxerga 20%. E é uma grande atleta. Grande atleta, treina e luta com as pessoas que enxergam normalmente. Interessante, né? E me orgulho da Daniela, para contar para vocês, ela podia fazer o teste para a prefeitura na vaga de pessoas especiais. Ela não quis. Ela quis na vaga. E passou como professora da prefeitura, né? E hoje ela está dando aula de judô. Parabéns, não a conheço, mas pessoas como ela Pessoa merecem o nosso parabéns. maravilhosa. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito a sua participação, por tudo aquilo que foi passado aqui neste programa. Eu percebo que o senhor é focado, tem na sua formação, não o esporte, o combate, sim o mestre de passar valores. Eu acho que mais do que nunca a nossa sociedade está precisando muito de pessoas que possam agregar valores para as próximas gerações. E o senhor passa isso com uma profunda exatidão, com muita clareza. Quero agradecer muito a sua participação. Eu que lhe agradeço e gostei muito do convite, porque sei da sua preocupação com a educação dos jovens. E o Watanabe, que é seu amigo, está sempre falando da sua preocupação com as crianças, com o esporte. E é uma honra estar aqui ao seu lado, podendo falar sobre essas coisas. Muito obrigado. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais. Bom, obrigado.